Por 15 anos escrevi cada palavra que fez meu marido bilionário. Hoje descobri que ele vai me trocar por outra e ficar com tudo. O que ele não sabe. Amanhã lerá meu último discurso em rede nacional e destruirá o próprio império sem perceber. Eu me chamo Sofia Almeida e durante 15 anos fui o cérebro invisível por trás de um dos maiores impérios tecnológicos do Brasil. Cada algoritmo revolucionário, cada estratégia brilhante, cada palavra inspiradora que transformou meu marido em um ícone empresarial? Tudo criação minha. Eu construí um império nas sombras enquanto ele brilhava nos holofotes. Mas ontem à noite, descobri acidentalmente algo que mudou tudo. Depois de usar meu talento por 1 década e meia, ele planeja me descartar como uma peça obsoleta. O que ele não sabe é que pela primeira vez alterei algumas palavras no discurso que escrevi para ele. E quando essas palavras saírem de sua boca amanhã, na frente dos maiores investidores do mundo, bem, digamos que será o último discurso meu que ele lerá sem perceber. Quer saber como destruir um império com apenas um parágrafo? Eu posso te mostrar. São 3h40 da manhã e estou debruçada sobre a mesa do escritório, com meu terceiro café esfriando ao lado do teclado. Os olhos ardem, mas preciso terminar o discurso perfeito que Ricardo apresentará amanhã na cerimônia do Prêmio Empresário do Ano. Engraçado como ninguém imagina que cada palavra inspiradora que sai da boca do meu marido foi, na verdade, cuidadosamente lapidada por mim durante madrugadas como esta. 15 anos de casamento, 15 anos escrevendo sua história de sucesso. Você já sentiu que seu talento é como uma luz brilhando através de outra pessoa? Ouço passos no corredor e rapidamente salvo o arquivo. Ricardo aparece na porta, cabelo bagunçado e expressão sonolenta. Ainda acordada? Preciso do discurso pronto para amanhã. Sorrio enquanto imprimo as páginas. Ele nem sequer olha o conteúdo. Apenas pega as folhas, beija minha testa distraidamente e diz: "Você é meu amuleto da sorte, Sofia." E sai, sem nunca questionar uma palavra que escrevi. Confiar cegamente em mim sempre foi seu superpoder. Ou seria sua maior fraqueza? Não sei dizer se me sinto lisonjeada ou invisível. "Você parece um zumbi", diz Denise enquanto coloca uma generosa fatia de pão de queijo no meu prato. Estamos no nosso café da manhã mensal no Empório Jardim, aquele charmoso café no Itaim que sempre está lotado às 9 da manhã. Denise é a única pessoa que sabe meu segredo, que por trás do Império Almeida existe uma arquiteta invisível chamada Sofia. "Os rumores são verdadeiros?" Ela pergunta inclinando-se sobre a mesa. "Dizem que vocês estão prestes a fechar o maior contrato da história da empresa." Dou um gole no meu café antes de responder, observando o movimento da rua pela janela. Fusão com uma empresa japonesa. Bilhões. E adivinha quem passou os últimos 6 meses estruturando cada detalhe enquanto o gênio visionário jogava golfe com os investidores? Denise aperta minha mão e diz algo que fica martelando na minha cabeça. "Sabe, Sofia, o mundo dos negócios celebra quem está no palco, mas raramente reconhece quem escreve o roteiro. Um dia, o verdadeiro talento sempre encontra seu próprio palco." Eu sorrio, mas uma pergunta incômoda paira no ar. E se esse um dia nunca chegar? "Sofia, preciso que você lide com a crise dos servidores da Ásia agora." A voz de Ricardo ecoa pelo escritório enquanto eu atendo 3 ligações simultaneamente, reorganizo a agenda de reuniões e tento finalizar a proposta para o comitê de investimentos. As pessoas passam por mim como se eu fosse invisível, só a esposa do fundador, apesar do MBA em Harvard e de ser a pessoa que realmente resolve cada problema. Ricardo sorri para as câmeras no saguão, seu rosto estampando capas de revistas. O CEO carismático que transformou uma pequena startup em um conglomerado tecnológico em apenas 15 anos. Ninguém vê as noites que passei criando algoritmos, as estratégias de expansão que desenhei nos guardanapos do nosso antigo apartamento, as crises que evitei antes mesmo que acontecessem. Somos como um iceberg. Ricardo é a ponta reluzente que todos admiram. Eu sou a massa enorme submersa que sustenta tudo. Às vezes me pergunto,
Quanto tempo um iceberg pode permanecer invisível antes de causar um desastre ou simplesmente derreter? Porque algo me diz que essa dinâmica está prestes a chegar ao seu ponto de ruptura. Foi um erro estúpido. Ricardo jamais deixaria documentos importantes sobre a mesa, mas Vanessa, a nova diretora de inovação contratada há 8 meses, aparentemente não tem o mesmo cuidado. Entrei na sala de reuniões para deixar os relatórios financeiros quando vi a pasta aberta. Transferência massiva de ações para uma holding offshore nas Ilhas Cayman. Nome do beneficiário final? Ricardo Almeida. Nome da empresa? Novo Começo, LLC. Que poético. Meu coração acelerou enquanto meus olhos percorriam os documentos. Isso não fazia parte de nenhuma estratégia que eu conhecesse. No caminho de volta para minha sala, meu celular vibra. Mensagem de confirmação da agência de viagens Premium que sempre usamos. Sua reserva exclusiva no resort Soneva Jane nas Maldivas está confirmada, Sr. Almeida. Suíte sobre as águas para 2 pessoas, 10 dias após a cerimônia do empresário do ano. Um detalhe. Não era o nosso e-mail familiar, mas um que eu nunca tinha visto antes. E definitivamente não era eu a segunda pessoa dessa reserva paradisíaca. Você já sentiu o estômago afundar como se estivesse em queda livre? Pois é exatamente isso que estou sentindo agora. Já passava das 8 da noite quando voltei ao escritório para buscar meu laptop. O andar estava silencioso e escuro, ou pelo menos deveria estar. Uma fresta de luz escapava da sala de reuniões privativa, aquela que Ricardo usa para conversas estratégicas. Não pretendia espionar, juro. Mas então ouvi a risada de Vanessa, seguida de um tom de voz que Ricardo só usa quando está realmente entusiasmado com algo. Me aproximei silenciosamente, como se meu corpo se movesse por conta própria. Sofia não suspeita de nada. Ela está ocupada demais escrevendo meu discurso para o prêmio. A voz de Ricardo soava confiante, quase arrogante. Depois do anúncio da fusão, estaremos livres para começar de novo. Tudo planejado, transferências concluídas, viagem reservada, papéis do divórcio prontos. Vanessa sussurrou algo que não conseguia entender, seguido por sons que entendi bem demais. Fiquei paralisada, a mão cobrindo minha boca para não fazer barulho. 15 anos construindo um império, e eu estava prestes a ser descartada como uma peça defeituosa. Alguém aí já foi apunhalado pelas costas enquanto segurava a faca nas mãos? As memórias me inundaram como um tsunami enquanto dirigia sem rumo pelas ruas de São Paulo naquela noite chuvosa. Ricardo e eu, há 15 anos, transformando a garagem da casa dos meus pais em nosso primeiro escritório. Eu programando até o amanhecer enquanto ele dormia no sofá velho. Meus algoritmos de análise preditiva que revolucionaram o mercado. Minha estratégia de expansão internacional que triplicou nosso valor de mercado em 2 anos. Nossas lutas, nossos sonhos, nosso império. Meu império também, certo? Ou sempre foi apenas dele? Estacionei na frente de nossa mansão no Jardim Europa e fiquei sentada no carro por 1 hora, observando a chuva escorrer pelo para-brisa enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. No meu laptop, abri uma pasta quase esquecida. Impacto Social, o projeto de plataforma tecnológica que sonhei desenvolver por anos, sempre adiado porque não era prioridade estratégica. Era meu projeto pessoal, minha marca, minha visão, tudo que Ricardo sempre disse não valer a pena perseguir. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu mesma nunca tivesse me considerado prioridade. Até agora. Você já percebeu como às vezes precisamos perder tudo para finalmente encontrar nossa voz? Sem prova concreta de sua contribuição intelectual, a senhora receberá apenas a divisão padrão de bens estabelecida em contrato pré-nupcial. O advogado ajustou os óculos enquanto me entregava mais um papel para assinar. A consulta discreta me custou R$ 5.000 e confirmou meu pior temor. Legalmente, eu era apenas a esposa, não a cocriadora do império. Voltei para casa com a mente fervilhando de possibilidades. Vazar tudo para a imprensa? Confrontá-lo publicamente? Sabotar a fusão? Cada cenário parecia simultaneamente tentador
e autodestrutivo. Acabei dirigindo até o Parque Ibirapuera, nosso lugar favorito quando ainda éramos jovens e sonhadores. Sentada em um banco, liguei para Helena, minha antiga mentora e primeira mulher a liderar um unicórnio no Brasil. Vingança é como tomar veneno e esperar que o outro morra, Sofia, ela disse com sua voz calma. Mas estratégia é transformar o veneno em antídoto. Pense como empresária, não como esposa traída. Suas palavras fizeram algo despertar dentro de mim. Que tipo de xadrez se joga quando seu oponente nem imagina que você descobriu as regras do jogo? E se eu pudesse virar o tabuleiro sem ele perceber até que fosse tarde demais? Voltei ao discurso como quem retorna à cena de um crime. Cada palavra que eu havia escrito para Ricardo brilhava na tela com uma nova luz. Um sorriso amargo se formou em meus lábios enquanto inseria um parágrafo aparentemente inocente entre as linhas de gratidão e visão empresarial. Nossa filosofia sempre foi transparência absoluta, desde a estruturação financeira até os investimentos offshore recentes, garantindo que cada movimento estratégico reflita nossos valores fundamentais de integridade. Seguiam-se números específicos, datas e referências que pareciam apenas detalhes inspiradores para o público geral. Para olhos leigos, era apenas mais um trecho eloquente sobre valores empresariais. Para investidores, analistas financeiros e principalmente para os japoneses meticulosos da fusão, eram bandeiras vermelhas gritantes sobre inconsistências financeiras que eu sabia existirem. Ricardo nunca leria o discurso antes, jamais o fez nos últimos 15 anos. Por que começaria agora? Ele confiava em mim cegamente, e essa seria sua ruína. As mesmas palavras que o transformaram em um ícone agora seriam a bomba relógio em seus lábios. Já sentiu aquela mistura confusa de dor e satisfação? Como se algo estivesse morrendo e nascendo ao mesmo tempo dentro de você? O sol já nascia quando terminei de transferir os documentos-chave para um servidor seguro. E-mails, contratos, protótipos, evidências da minha contribuição intelectual. Tudo cuidadosamente catalogado e protegido com senhas que só eu conhecia. Abri o aplicativo da companhia aérea e comprei uma passagem para Milão, saindo naquela mesma noite. Meu coração batia acelerado, como se estivesse cometendo um crime, mas, na verdade, pela primeira vez, estava apenas reivindicando o que era meu por direito. Minha liberdade, minha criação. Deixei um bilhete na mesa de Ricardo junto com o discurso impresso. Vou preparar tudo para nossa celebração na Itália após o prêmio. Como sempre, deixei tudo organizado. Seu discurso está pronto na sua mesa. Era verdade, de certa forma. Eu realmente estaria na Itália, preparando um novo futuro. E realmente havia deixado tudo organizado, apenas não da forma que ele esperava. Enquanto fechava a porta de nossa mansão, talvez pela última vez, uma pergunta ecoava na minha mente. Como alguém que me conhecia tão bem jamais percebeu que eu não era apenas uma sombra, mas uma força pronta para emergir na luz? Prepare-se, Ricardo. O verdadeiro espetáculo está apenas começando. A estrada sinuosa que leva à pequena propriedade nos arredores de Montalcino me dá a sensação de estar entrando em outro mundo, outra vida, outra Sofia. O táxi para em frente a um casarão de pedra restaurado, com vinhedos se estendendo pelas colinas até onde a vista alcança. Tec Vino, diz a placa discreta na entrada. Meu experimento secreto dos últimos 3 anos, meu plano B, que Ricardo sempre chamou de hobby caro e inútil. Meus dedos tremem ao digitar o código de acesso. Será que Marco manteve tudo funcionando conforme combinamos em nossas videochamadas mensais? A porta se abre e sou recebida pelo cheiro de madeira, vinho e inovação. Nas paredes de pedra antiga, telas de alta definição mostram gráficos em tempo real. Análise de solo, previsões climáticas para os próximos 3 meses, monitoramento de fermentação por inteligência artificial. Marco aparece sorrindo, abraçando uma prancheta. Bem-vinda à sua vinícola do futuro, Sofia. Seguindo suas diretrizes, expandimos para mais 30 hectares e já temos 5 produtores locais usando nossa tecnologia.
Meus olhos se enchem de lágrimas. Enquanto eu escrevia discursos para Ricardo ganhar prêmios em São Paulo, meu projetinho insignificante estava prosperando silenciosamente do outro lado do oceano. Já se perguntou o que poderia ter criado se tivesse acreditado em si mesma antes? Lembra deste algoritmo de predição de safra que você me enviou ano passado? Marco pergunta enquanto caminhamos entre as vinhas. O sol da Toscana banha seu rosto bronzeado enquanto ele gesticula animadamente. Os enólogos tradicionais riram quando implementamos, mas agora temos a previsão mais precisa da região. E aquele sistema de irrigação inteligente que Ricardo disse ser pequeno demais para valer o investimento? Reduziu nosso consumo de água em 62% e 3 vinícolas vizinhas já compraram a licença. Observo esse homem de 38 anos, com suas mãos calejadas de agricultor e mente brilhante de engenheiro, falando com paixão sobre cada ideia minha que transformou em realidade. Conheci Marco em uma conferência de tecnologia em Milão há 4 anos. Ele apresentava um projeto de agricultura sustentável. Eu escapava do coquetel chato onde Ricardo brilhava como sempre. Nossa conexão foi imediata. 2 mentes curiosas, fascinadas por inovação com propósito. Enquanto seu marido construía um império pensando apenas no próximo trimestre, construímos algo que pode durar gerações, ele diz olhando nos meus olhos. A diferença é gritante. Marco vê Sofia, não a sombra de alguém. E você, quem realmente vê quando olha para você? Essa parte sobre liderança visionária sempre funciona bem com a plateia. Sofia tem talento para essas coisas. Ricardo sorri, ensaiando frases soltas do discurso na frente do espelho do camarim. Seu smoking impecável, cabelo perfeitamente alinhado, o sorriso praticado milhares de vezes. O homem que o Brasil inteiro vê como um gênio dos negócios está prestes a anunciar a maior fusão tecnológica da história do país, sem nunca ter lido completamente o texto que vai apresentar. A arrogância sempre foi seu ponto cego. Nunca achou necessário revisar meu trabalho. Vanessa entra no camarim, deslumbrante em seu vestido vermelho, e fecha a porta. Tem certeza que o discurso está adequado para o anúncio da fusão? Não quer dar uma olhada final? Ela parece genuinamente preocupada. Ricardo ri, aquela risada confiante que tanto me encantou no início do nosso relacionamento. Sofia escreve meus discursos há 15 anos. Ela não faz ideia dos nossos planos. Confie em mim, será perfeito como sempre. Ele beija Vanessa rapidamente, sua futura parceira de vida e negócios, sem perceber que a arquiteta invisível de seu sucesso acabou de projetar sua queda. Você já viu alguém tão confiante caminhando para um precipício? O Hotel Unique está irreconhecível. Flores, luzes, tapete vermelho e a nata do empresariado brasileiro em seus trajes de gala. Fotógrafos se acotovelam para capturar a chegada da delegação japonesa da Takayama Tech, liderada pelo austero Sr. Hideki, conhecido por sua meticulosidade em analisar cada detalhe de um negócio. Repórteres da Valor Econômico, Exame e Bloomberg entrevistam convidados, buscando pistas sobre o grande anúncio que Ricardo fará em seu discurso de aceitação do prêmio. A expectativa é palpável. O mercado financeiro respira ansioso, esperando a confirmação oficial da fusão bilionária. Da minha suíte na Vila Borghese, assisto tudo pela transmissão ao vivo no laptop. Marco trouxe uma garrafa do nosso primeiro vinho premium, produzido com a tecnologia que desenvolvi. Vai mesmo assistir? Ele pergunta, preocupação em seus olhos. Confirmo com a cabeça. 15 anos sendo invisível, agora quero testemunhar o momento em que as cortinas caem. Na tela, vejo os técnicos ajustando o teleprompter com o discurso que escrevi. As mesmas palavras que por anos construíram o mito de Ricardo Almeida, agora carregam um código secreto, pronto para ser detonado. É estranho. Sinto simultaneamente culpa e justiça, dor e libertação. Isso me faz uma pessoa terrível ou apenas humana? Parabéns antecipados pelo negócio do século. Um investidor americano de cabelos grisalhos abraça Ricardo enquanto taças de champanhe circulam pelo salão.
As ações do Grupo Almeida já subiram 12%, apenas com os rumores da fusão. Ricardo sorri, aquele sorriso perfeito de capa de revista, e acena para os fotógrafos. Ele é um mestre da performance pública. Sempre foi. Por baixo do charme, sei que seus pensamentos estão na viagem para as Maldivas, no novo começo, na mulher de vestido vermelho que espera nos bastidores. No camarim, Ricardo digita rapidamente no celular antes de ser chamado ao palco. A mensagem é para Vanessa. Esta noite mudo minha vida. Amanhã começamos os procedimentos do divórcio. Ele guarda o telefone, ajusta a gravata e caminha confiante para o palco enquanto o apresentador anuncia seu nome. A plateia aplaude de pé. As luzes brilham. O teleprompter está pronto com cada palavra que escrevi, incluindo aquelas cuidadosamente envenenadas. Em meu quarto na Itália, seguro a respiração enquanto elevo a taça de vinho em um brinde silencioso. Ricardo nunca suspeitou que sua maior força, confiar cegamente em mim, seria também sua maior vulnerabilidade. E agora, o espetáculo vai começar. Você já se perguntou como seria assistir ao colapso de algo que você mesma construiu? Vamos assistir ao show? Marco organizou uma pequena reunião no espaço de coworking da vinícola, transformando a sala de reuniões em uma espécie de cinema improvisado. Havia uns 10 jovens empreendedores locais, todos curiosos sobre a chefe brasileira que apareceu do nada. Ninguém ali fazia ideia do drama real que estava prestes a se desenrolar. No telão, a cerimônia do Prêmio Empresário do Ano começava com aquela pompa típica dos eventos corporativos: música orquestral, luzes azuis, apresentador falando sobre inovação e disrupção. Meu coração martela enquanto Ricardo sobe ao palco, sorridente e confiante como sempre. A plateia de executivos e investidores aplaude entusiasticamente. O queridinho do mercado financeiro, o gênio visionário. Ele aperta a mão do apresentador, recebe o troféu de cristal e se posiciona no púlpito. O teleprompter começa a rolar com as palavras que passei noites escrevendo. As mesmas palavras que, por 15 anos, transformaram Ricardo em um ícone. Ele nunca questionou uma única vírgula que escrevi para ele em todo esse tempo. Penso por cento comigo mesma. Por que questionaria logo agora? Já teve aquela sensação de estar assistindo a um acidente em câmera lenta, incapaz de desviar o olhar? O verdadeiro empreendedorismo não é sobre indivíduos, mas sobre conexões. A voz de Ricardo flui melodiosa através dos alto-falantes enquanto ele lê cada palavra com a confiança de quem acredita realmente no que está dizendo. As primeiras partes do discurso são exatamente o que todos esperam. Inspiradoras, carismáticas, perfeitamente alinhadas com sua imagem pública. Alguns empresários na plateia balançam a cabeça em aprovação. Os investidores japoneses, sentados na primeira fila, mantêm expressões impassíveis, típico deles. Tomo um gole de vinho e sinto a tensão crescendo dentro de mim conforme ele se aproxima do parágrafo estrategicamente alterado. Marco deve ter notado algo em minha expressão. Está tudo bem? Ele sussurra, tocando levemente meu braço. Não consigo responder. Na tela, Ricardo vira a página virtual e começa a parte sobre transparência empresarial. Meus dedos apertam a taça com tanta força que temo quebrá-la. É como estar no topo da montanha-russa, naquele momento exato, antes da queda livre. Minha respiração para. O momento chegou. Você já se perguntou como soa a voz da verdade quando ela finalmente escapa por entre os lábios da mentira? Nossa filosofia sempre foi transparência absoluta, desde a estruturação financeira até os investimentos offshore recentes, garantindo que cada movimento estratégico reflita nossos valores fundamentais de integridade. Ricardo pronuncia as palavras fatídicas com o mesmo entusiasmo contagiante de sempre, sem perceber o que acabou de revelar. Continua fluentemente mencionando valores e transações específicas, números que coincidem exatamente com as transferências secretas que descobri. A bomba foi plantada e explodiu. Na plateia, começa um movimento sutil. Um executivo inclina-se para cochichar com outro.
Um dos japoneses franze a testa e consulta rapidamente seu tablet. Um jornalista financeiro na terceira fileira começa a digitar freneticamente em seu celular. Ricardo, alheio a tudo isso, continua seu discurso triunfante, anunciando oficialmente a fusão que transformará o mercado global. O contraste é surreal. Ele nunca pareceu tão confiante enquanto seu mundo começa a desmoronar silenciosamente. Na Itália, observo as primeiras notificações pipocando em meu celular. Ações do Grupo Almeida em queda súbita. Inconsistências financeiras levantam dúvidas sobre fusão. Um sorriso amargo se forma em meus lábios. A vingança realmente é um prato que se come frio, de preferência acompanhado de um bom vinho italiano. E juntos construiremos um futuro onde a tecnologia e a humanidade caminham de mãos dadas. Ricardo encerra seu discurso com esse clichê que escrevi às pressas, recebendo aplausos educados, mas notavelmente menos entusiasmados do que o normal. Algo está errado e ele consegue sentir. Aquele sexto sentido que os oradores experientes desenvolvem. Alguns convidados já estão olhando para seus celulares em vez de prestar atenção no palco. Os investidores japoneses estão reunidos em um círculo fechado, falando rapidamente em seu idioma natal. Meu celular não para de vibrar. Mensagens de Denise. O que está acontecendo? O mercado está enlouquecendo. Notificações do aplicativo de investimentos. Negociação das ações do Grupo Almeida temporariamente suspensa após queda de 17%. Artigos sendo publicados em tempo real. CEO acidentalmente revela operações offshore questionáveis durante premiação. Um jornalista especializado em tecnologia que conheço há anos me manda uma mensagem direta. Sofia, você sabia disso? Me liga urgente. O caos controlado está se espalhando exatamente como planejei. É assustador perceber como algumas palavras estrategicamente posicionadas podem derrubar um império. Isso me torna uma vilã ou apenas alguém buscando equilíbrio em um jogo injusto? O sorriso confiante de Ricardo finalmente vacila quando ele desce do palco e é imediatamente cercado por conselheiros, advogados e executivos com expressões alarmadas. O que diabos foi aquilo? Sussurra furiosamente o diretor jurídico, mostrando a tela do celular onde manchetes sobre possíveis irregularidades financeiras já se multiplicam. Ricardo parece genuinamente confuso, a expressão de um homem que ainda não entende que acaba de atirar no próprio pé. Do que vocês estão falando? Eu só li o discurso que... E então, vejo o momento exato em que a ficha cai. Seus olhos se arregalam. Seu rosto empalidece. A compreensão o atinge como um trem em alta velocidade. Sofia, ele murmura, finalmente percebendo a armadilha perfeita. Pega o telefone e começa a me ligar freneticamente. 1, 2, 5, 10 vezes. Mensagens desesperadas. O que você fez? Atende o telefone. Precisamos conversar agora. Você está arruinando tudo. Observo tudo à distância. Um sentimento estranho de poder e melancolia se misturando em meu peito. 15 anos escrevendo cada palavra que ele disse e, finalmente, escrevi as que realmente importavam. As que contavam a verdade. Já sentiu o gosto agridoce da justiça? Houve um erro técnico com o teleprompter. Ricardo tenta se explicar freneticamente para um grupo de jornalistas que o encurralaram no saguão. Eu não quis dizer aquilo sobre as estruturas offshore. Isso foi um engano de redação. Sua voz, normalmente tão segura, agora falha. Ele está suando, a gravata torta, o cabelo desarrumado. A imagem perfeita de um homem em queda livre. Ao fundo, vejo Vanessa observando tudo com uma expressão de horror crescente, provavelmente percebendo que o futuro paradisíaco nas Maldivas acaba de evaporar. Fontes confirmam que investidores japoneses suspenderam formalmente as negociações da fusão pendente investigação completa das finanças do Grupo Almeida. A notificação aparece no meu celular enquanto Marco abre uma segunda garrafa de vinho. A sua liberdade, ele brinda,
seus olhos refletindo uma mistura de admiração e preocupação. Desligo o telefone depois da 15ª chamada desesperada de Ricardo. Por 15 anos, fui sua voz, sua mente, sua sombra. Agora é hora de encontrar minha própria luz. Amanhã haverá consequências a enfrentar, decisões a tomar, um império em chamas para considerar. Mas esta noite é apenas para mim, para Sofia. É estranho como a liberdade pode nascer das cinzas da traição, não acha? Estamos ao vivo da sede do Grupo Almeida, onde o CEO Ricardo Almeida convocou uma coletiva de imprensa emergencial após as reveladoras, alguns diriam desastrosas, declarações de ontem à noite. A repórter da Globo News parece mal conseguir conter sua empolgação diante do escândalo corporativo do ano. Assisto à transmissão no laptop enquanto saboreio um expresso na varanda da Tec Vino. O sol da Toscana parece particularmente brilhante esta manhã, como se celebrasse comigo este novo começo. Ricardo aparece no palco improvisado, sem gravata, olheiras visíveis, um homem que claramente não dormiu. Pela primeira vez em 15 anos, ele não tem um discurso preparado por mim. E isso é dolorosamente óbvio. Ele gagueja, se contradiz, transpira nervosismo. As operações offshore mencionadas eram procedimentos padrão de mercado, perfeitamente legais. Mas então, acuado por perguntas cada vez mais incisivas de jornalistas que sentem sangue na água, vejo algo que nunca imaginei presenciar. Ricardo Almeida, o grande CEO, quebra. A verdade é que Sofia sempre escreveu cada palavra. Ela era o cérebro por trás de tudo, desde o começo. O silêncio que segue é ensurdecedor. Meu celular começa a tocar sem parar. Jornalistas, ex-colegas, investidores. Todo mundo querendo falar com a mulher que sempre esteve nas sombras. Interessante como às vezes precisamos perder tudo para finalmente sermos vistos, não é? Senhora Almeida, aqui é Setsuko Yamamoto, representando o conselho da Takayama Tech. A ligação que nunca esperei receber chega às 14h, horário italiano. Após os eventos recentes, nosso conselho gostaria de conversar diretamente com a senhora, ignorando os intermediários. Meu coração dispara. Os japoneses, conhecidos por sua aversão a escândalos e instabilidade, estão me procurando. Achei que a fusão estaria definitivamente morta a essa altura. O que vem a seguir me deixa literalmente sem palavras. Analisamos seu histórico acadêmico, sua trajetória e, finalmente, conectamos todos os pontos sobre quem realmente criou os algoritmos que fazem o Grupo Almeida tão valioso. Nossa proposta é simples: assuma oficialmente como CEO para gerenciar a crise e salvar a fusão. O conselho diretor já aprovou por unanimidade. Ela faz uma pausa, então acrescenta: obviamente, isso implicaria uma reestruturação completa da liderança, começando com o afastamento de Ricardo para um papel não executivo. A ironia é quase poética. A mulher invisível, agora convidada a ocupar o centro do palco. O talento que sempre operou nas sombras, agora chamado para liderar a luz do dia. Mas a pergunta que não sai da minha cabeça é: quero mesmo voltar e consertar o que foi quebrado? Ou prefiro construir algo totalmente novo, do meu jeito? A noite cai na Toscana enquanto caminho entre os vinhedos, a proposta dos japoneses pesando em minha mente. Marco reuniu toda a equipe da Tec Vino na vinícola principal. Engenheiros, enólogos, cientistas de dados, todos olhando para mim com expectativa. Se você aceitar a proposta, poderíamos integrar nossa tecnologia ao conglomerado maior, sugere Giulia, nossa especialista em IA. Imagine o impacto que poderíamos ter globalmente, não apenas em pequenas vinícolas italianas. Observo essas pessoas brilhantes que acreditaram em minha visão quando ninguém mais acreditava. Penso no império que ajudei a construir e agora está à beira do colapso. Nas centenas de funcionários que não têm culpa dos erros de Ricardo. Na plataforma de impacto social que sempre sonhei desenvolver. Meu telefone vibra. É Helena, minha antiga mentora. Lembre-se, Sofia,
Vingança é um prato que se come uma vez só. Construir algo significativo é um banquete que dura a vida toda. Talvez este seja o verdadeiro teste. Superar o impulso de apenas destruir e abraçar o desafio mais difícil de reconstruir, mas desta vez, nos meus termos. Você já se perguntou se é possível transformar uma tragédia pessoal em um triunfo coletivo? A nova CEO do Grupo Almeida chegará em 5 minutos. O burburinho toma conta do saguão da sede, enquanto funcionários se aglomeram, tentando espiar a mulher que sempre esteve ali, mas que ninguém realmente via. Quando as portas do elevador se abrem, sinto todos os olhares sobre mim. Não uso salto alto nem terninho executivo. Optei por um vestido simples, confortável, autêntico. Não preciso mais me adequar à imagem que Ricardo criou. Sou Sofia Almeida, não mais a sombra de alguém, mas minha própria luz. A sala de reuniões está lotada. Conselho diretor completo, investidores principais, delegação japonesa. Onde antes eu ficaria num canto tomando notas, agora ocupo a cabeceira da mesa. Não há teleprompter, não há discurso preparado. Pela primeira vez, falo com minha própria voz. Durante 15 anos, construímos um império baseado em tecnologia inovadora, mas valores ultrapassados. Hoje começamos um novo capítulo. Apresento minha visão para a reestruturação, novos projetos e, principalmente, a integração da plataforma de impacto social que Ricardo sempre rejeitou. As palavras fluem com uma confiança que nem eu sabia que possuía. Será que ela sempre esteve ali, escondida sob camadas de autoduvida e invisibilidade autoimposta? Precisamos repensar o propósito da tecnologia que criamos. Minha voz ecoa pelo novo espaço de inovação colaborativa, que antes era o escritório ostentoso de Ricardo. Os engenheiros se entreolham, surpresos e curiosos. Em apenas 3 meses, viramos o conglomerado de cabeça para baixo. A divisão de tecnologia para impacto social deixou de ser um sonho para se tornar o carro-chefe da empresa. Os algoritmos da Tecvino foram adaptados para otimizar recursos naturais em comunidades carentes. Até os investidores japoneses, tradicionalmente conservadores, parecem encantados com a nova direção. Ricardo observa tudo de longe, reduzido a um papel de embaixador da marca, sem qualquer poder decisório real. Nossos caminhos raramente se cruzam nos corredores, mas quando acontece, vejo um homem diferente. Mais humilde, talvez até arrependido. Quanto a Vanessa, pediu demissão na semana seguinte ao escândalo. Uma parte de mim sente pena deles, outra parte entende que cada escolha traz consequências. O mais surpreendente é como o mercado respondeu positivamente à mudança. A autenticidade é o novo luxo corporativo, escreveu um analista do Financial Times. E talvez seja verdade. Num mundo de máscaras e mentiras, simplesmente ser real tornou-se nosso maior diferencial. Como seria o mundo corporativo se todos pudessem mostrar sua verdadeira essência? Você pediu esse encontro por meses. Aqui estou. Ricardo entra na sala de reuniões privativa, onde aguardo com nossos respectivos advogados para finalizar os termos do divórcio. Ele parece ter envelhecido 10 anos em apenas 6 meses. O homem que um dia foi a personificação da confiança, agora mal consegue me olhar nos olhos. Os documentos estão todos preparados, a divisão de bens, as ações da empresa, os acordos financeiros, tudo muito mais justo do que ele planejava para mim naquela noite em que ouvi sua conversa com Vanessa. Quando os advogados nos deixam sozinhos por alguns minutos, finalmente acontece a conversa que evitamos por tanto tempo. Por que não me confrontou diretamente? Ele pergunta. Sua voz quase um sussurro. Por que escolheu me humilhar publicamente? Olho para esse homem que amei, com quem construí um império, e sinto uma estranha mistura de compaixão e desapego. Porque você nunca realmente me ouviu quando eu falava, Ricardo. Você sempre só prestou atenção quando eu escrevia palavras para você dizer. Ele acena lentamente, a compreensão finalmente chegando. Você sempre escreveu minhas palavras. Agora, não tenho nenhuma para me defender. Assino o documento final e me levanto, sentindo o peso de 15 anos se dissipando. A diferença é que agora escrevo minha própria história. Já pensou como algumas finais podem também ser magníficos começos?
Sofia Almeida transforma o mercado de tecnologia com abordagem humanizada. Olho para a capa da Forbes Brasil com uma mistura de orgulho e incredulidade. Meu rosto estampando a mesma revista que tantas vezes destacou Ricardo. O fotógrafo captou perfeitamente o que eu queria transmitir. Não a típica executiva de braços cruzados e olhar severo, mas uma mulher sorrindo naturalmente entre colaboradores, no novo escritório com vista tanto para São Paulo quanto para os vinhedos da Toscana por videowall permanente. Já faz 1 ano desde aquela noite fatídica na cerimônia do Prêmio Empresário do Ano. 1 ano desde que saí das sombras. O conglomerado, agora renomeado como Nexus Collective, opera com sedes em São Paulo e na Itália, exatamente como sonhei. A plataforma de tecnologia para impacto social já beneficiou mais de 200 mil pessoas em comunidades vulneráveis. A voz nos bastidores, assim a jornalista me descreveu no artigo principal. A ironia me faz sorrir. Hoje, minha voz ecoa em salas de reunião, conferências internacionais e, mais importante, inspira outras mulheres a encontrarem suas próprias vozes. Você já percebeu como, às vezes, precisamos perder o medo do eco para finalmente descobrir como nossa voz realmente soa? O Fundo Sofia está aberto para inscrições, anuncio entusiasmada na videoconferência com investidores. Minha mais recente criação é um fundo de capital de risco exclusivamente para mulheres em tecnologia, especialmente aquelas com ideias rejeitadas por investidores tradicionais. Metade dos lucros da TechVino, agora um case de sucesso estudado em Harvard, financia esse projeto. A transformação da pequena vinícola experimental em um modelo global de inovação sustentável ainda me parece surreal às vezes. O que me surpreendeu foi a notícia sobre Ricardo. Após meses de reclusão, ele ressurgiu completamente reinventado como porta-voz de causas sociais, usando sua habilidade de comunicação, agora com suas próprias palavras, para captar recursos para ONGs. Dizem que a adversidade revela nosso verdadeiro caráter, mas talvez também possa revelar um novo caráter, uma versão melhor de nós mesmos. Sua Fundação para a Educação Tecnológica em Comunidades Periféricas tem feito um trabalho notável. Quando nossos caminhos ocasionalmente se cruzam em eventos, há um respeito mútuo que nunca existiu durante nosso casamento. Curioso como, às vezes, precisamos nos separar para finalmente nos enxergarmos claramente, não é? Nervosa? Marco me pergunta, enquanto caminhamos de mãos dadas pelo corredor do Centro de Convenções. Em poucos minutos, serei apresentada como Keynote Speaker na maior conferência global de tecnologia, o mesmo palco onde, por anos, Ricardo brilhou com palavras que eu escrevia. Marco aperta minha mão gentilmente, seu toque transmitindo tudo que construímos juntos neste ano. Admiração mútua, parceria genuína, amor que cresce em solo fértil de autenticidade. Curiosamente, não. Sorrio, sentindo uma calma que vem da certeza de estar exatamente onde deveria estar. Não há teleprompter esperando por mim. Não há discurso meticulosamente preparado. Apenas eu, minhas experiências, minhas ideias, autênticas, imperfeitas, verdadeiras. Quando meu nome é anunciado, caminho até o palco sob aplausos. A luz dos holofotes, antes assustadora, agora me parece acolhedora. Ajusto o microfone e olho para a plateia de 5.000 pessoas. Meu nome é Sofia Almeida e esta é minha história. As palavras fluem naturalmente, nascidas não de cálculo estratégico, mas de verdade vivida. É incrível como encontrar nossa própria voz é, no final das contas, o maior ato revolucionário que podemos realizar. E você, já encontrou a sua?